Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Antes do conto de hoje, quero apresentar minhas obras para quem quer ir além do canal. Para os amantes do terror puro, tenho a coletânea Contos e Causos de Arrepiar, com 15 histórias autorais. E o meu mais novo thriller de suspense, Além do Medo. E para quem busca algo mais profundo e instigante, o livro O Homem que Encontrou Deus, disponível em e-book e também em audiobook, para você ouvir em qualquer lugar. Os links oficiais da Amazon e Hotmart estão aqui embaixo. Apoie meu trabalho autoral. Um bom conto a todos. O Roer do Silêncio. Eles dizem que o silêncio é o melhor amigo de um escritor. Mentira. O silêncio é um carrasco. Ele espera você ficar sozinho, sem um tostão no bolso e com a alma pendurada por um fio, para começar a mostrar o que realmente se esconde nas frestas do mundo. Meu nome é Eurico Miranda, ou o que sobrou dele. Eu tinha um plano, um livro, o livro que mudaria tudo. Mas a vida tem o hábito de roer os nossos planos até não sobrar nada além de farelos. E foi seguindo esses farelos que eu vim parar aqui, no Hotel Pouso da Estrada. Um hotel que não parece em mapa nenhum, onde o mofo tem mais personalidade que o recepcionista e a luz de teto parece ter medo de iluminar o quarto. O quarto 12 era uma caixa de sapatos feita de alvenaria úmida e madeira de quinta categoria. O papel de parede, que talvez um dia tivesse sido bege, agora era uma colcha de retalhos, de manchas de infiltração que desenhavam mapas de países inexistentes. A mobília consistia em uma cama com um colchão que parecia recheado de brita e uma escrivaninha de compensado, pamba, que rangia a cada palavra que eu batia no teclado. Mas era o teto que me prendia o olhar. Tábuas de madeira escura, mal encaixadas, onde o breu das frestas parecia mais denso que a própria escuridão do quarto. Ali em cima, naquele sótão invisível, o ar parecia parado há 50 anos. Eu precisava terminar o capítulo 7. Era minha última cartada. O silêncio da beira de estrada era absoluto, quebrado apenas, de vez em quando, pelo som de um pneu rasgando o asfalto molhado lá longe. Naquela primeira noite, o isolamento era tudo o que eu queria. Trabalhei até às 3 da manhã. O manuscrito avançava. Eu estava cansado, mas consciente. Foi quando eu parei para tomar um gole d'água e ouvi um arrastar leve de unhas em madeira seca. Parecia que algo estava sendo arrastado. Um saco de grãos, talvez. Ou um animal pequeno carregando algo grande demais para ele. Parei. Fiquei imóvel, olhando para as ripas escuras acima de minha cabeça. O som parou no instante exato em que meu coração falhou uma batida.
Ratos, pensei. É óbvio que teria ratos num muquifo como aquele. Voltei a digitar, forçando a mente a se concentrar na cena. Mas, 5 minutos depois, o som voltou. Dessa vez não era um arrasto. Eram passos pequenos, rápidos. Primeiro no canto esquerdo, perto do guarda-roupa. Depois cruzando todo o teto, até parar exatamente acima da minha cadeira. Pela manhã fui até o balcão. O recepcionista estava lá, com a mesma camisa encardida, olhando fixamente para um rádio que só emitia estática. Me escorei no balcão e falei: "Tem ratos no 12. Muitos ratos", eu disse com a voz falhando. Então ele me respondeu, entre os dentes: "O senhor está enganado, senhor Miranda." A voz dele era um sussurro seco. "Não há nada vivo naquele sótão. É o vento que entra pelas frestas, o prédio é oco e o som viaja." Retruquei: "O vento não tem unhas, meu caro. Eu ouvi os passos." "O cansaço faz a gente ouvir coisas que não existem, senhor. Escreva seu livro e durma. O silêncio daqui é um privilégio. Se o barulho incomoda tanto, o senhor pode sair, mas o dinheiro não volta. Regras da casa." Ele me disse com um sorrisinho no canto da boca. A segunda noite chegou acompanhada de uma tempestade que parecia querer levar embora o pouso da estrada do mapa. O vento uivava nas frestas da janela e o cheiro de terra molhada se misturou ao mofo. Então veio a goteira, exatamente no centro do quarto. A água começou a brotar das fendas daquelas tábuas escuras. Cada gota era como um cronômetro, contando o tempo que eu ainda tinha antes de perder o juízo. Abri o notebook. Mas no instante que bati a primeira tecla, o forro respondeu. Um arranhar violento de madeira. Como se algo estivesse tentando cavar para baixo. Eu parei. O som parou. Escrevi uma frase curta. O homem não tinha para onde fugir. Milhares de patinhas correndo de um lado para o outro no teto. Eles estavam reagindo. Não era coincidência. Se eu escrevia algo violento, as brigas lá em cima faziam o pó da madeira cair sobre o meu teclado. Se eu escrevia um diálogo baixo, o ruído se transformava em um roer contínuo, sutil, como se eles estivessem cochichando sobre a minha cabeça. "Parem com isso!" eu gritei, a voz sumindo no estrondo de um trovão. Bati com o punho na mesa. Ouvi um silêncio mortal. Mas então, ouvi algo que me fez o sangue gelar. Vinha de dentro da parede, bem ao lado do meu ouvido. Som de algo roendo papel ou pano, muito próximo. Eles estavam atravessando. Eles estavam roendo a distância entre o sótão e a minha realidade. Eu comecei a digitar mais rápido, numa espécie de transe. Minhas mãos tremiam e a goteira agora caía vermelha. Olhei para o balde. A água estava barrenta, escura. Eu só sabia que precisava terminar meu trabalho.
Peguei o telefone do quarto. Disquei o 0 para a recepção. Alô? Minha voz saiu como um fiapo. Do outro lado da linha, não havia voz humana. Apenas o coro daqueles seres. Centenas de chiados de ratos e dentes batendo, vibrando no alto-falante. Desliguei o fone devagar. Meus dedos estavam suados. Olhei para o teto. Uma das tábuas parecia ter cedido alguns milímetros. E por aquela pequena fenda, eu o vi. Um brilho. Um único olho preto, úmido e inteligente, me observando de volta. Chega! Basta! Eu não vou mais ser o seu entretenimento, travejei. A fúria transbordou. Peguei a vassoura e subi em cima da cama. O colchão rangia, mas eu só vi o teto. Fora daqui! Sumam suas pragas! Eu batia com toda a força que o desespero me dava. Eu queria sentir o impacto do cabo de madeira contra a carne deles, através das tripas. E então, num golpe cego, o teto cedeu. A tábua apodrecida se partiu no meio, como um lábio aberto. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. E então, a escuridão do sótão desabou sobre mim. Não era poeira. Era uma massa cinzenta, quente e faminta. Centenas deles, milhares. Eles caíam como uma chuva negra, batendo nos meus ombros, entrando por dentro da minha camisa, enroscando-se no meu cabelo. Centenas de guinchos agudos. Senti os dentes minúsculos perfurando a pele do meu pescoço, o peso das patas correndo sobre o meu rosto. Eu os via sobre a mesa, uma onda peluda cobrindo meu notebook. Eu ouvia o plástico do teclado estalar sob a força de centenas de mandíbulas destruindo cada página, cada palavra, cada rastro do meu trabalho, do meu futuro. Lutei, rolei sobre a cama, caí no chão como um baque surdo, sentindo os corpos deles sendo esmagados sob o meu peso, mas eles não paravam. Socorro! Alguém me ajuda! Eu berrava, enquanto sentia uma mordida profunda na minha bochecha. Uma dor lancinante que parecia querer arrancar a minha própria identidade. Sentei na cama com um solavanco. Meus olhos saltavam das órbitas, procurando os vultos no chão, nas mãos, no travesseiro. Nada. O quarto estava mergulhado naquela luz amarelada, doentia. O notebook estava fechado sobre a mesa intacto. O teto estava inteiro e eu estava ensopado. O suor colava à minha camisa, no meu corpo, com uma segunda pele fria. Passei a mão pelo rosto, procurando a ferida na bochecha. Não havia sangue. Não havia marcas de dentes. Foi só um sonho? Só um pesadelo? Sussurrei. Mas quando olhei para o lado, para o balde da goteira, percebi que a água já não estava apenas barrenta. Ela estava escura e boiando na superfície vi um pequeno tufo de pelo cinzento. Eu não esperaria o amanhecer. Juntei minhas coisas de qualquer jeito e saí pelo corredor, sem olhar para trás. Joguei tudo no banco de trás do meu velho sedã, saí cantando pneu. Deixando para trás o brilho opaco da placa do pouso da estrada. Dirigi por quilômetros. O aquecedor do carro começou a secar minhas roupas e o meu pânico. Eu estava me afastando daquele lugar. Me senti seguro. Deixei os ombros relaxarem. Eu até tentei pensar na história, em como descrever aquele horror no livro. Eu estava vencendo
Eu sobrevivi. Mas então, o som do motor pareceu mudar. Não era mecânico, era orgânico. Um ruer abafado, vindo debaixo do banco. Meu corpo gelou instantaneamente. Não, não pode ser. Aqui não. O som de centenas de unhas arranhando o estofamento no teto, bem acima da minha cabeça. Começou nas portas, depois subiu pelo painel. Eu sentia as vibrações nos meus pés, vindo do assoalho, como se milhares de mandíbulas estivessem mastigando o metal e o carpete. Eles não ficaram no hotel. Eles estavam ali. Eles eram a fome. Eles eram a minha dívida. Eles eram cada palavra fracassada que eu tentei esconder no papel. Eu sentia algo subindo pela minha perna. Algo peludo, quente, com unhas que não buscavam a minha pele, mas a minha alma. Eu não estava mais dirigindo um carro. Eu estava dirigindo um ninho. Eles estavam no assoalho. Eles estão no teto. Estão aqui dentro. Dentro da minha cabeça. Roendo e roendo e roendo o que restou de mim. De minha alma. De minha sanidade. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos e até o próximo conto. Não se esqueçam, no próximo sábado temos a nossa live marcada, a partir das 10h30 da noite. Muito obrigado e até a próxima.